Ei, você, tem um minutinho pra falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campi e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade, a sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade, ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, bom dia a todos, a todas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Não é que tenhamos coragem para enfrentar dias difíceis que estão nos assolando nesta chuva forte que voltou ao Rio Grande do Sul hoje. Vamos com força, vamos com coragem, vamos com fé, vamos com solidariedade, principalmente. Não é momento de superação, de solidariedade para todos, mas também aqui, principalmente para nós gaúchos que estamos enfrentando uma série, né, de desafios climáticos, estruturais, enfim, e outras tantas. O Teoria de Tudo começa às 8h36 porque temos uma entrevista super importante com a doutora Alice Greck. Ela é vice-presidente do Instituto de Advocacia do Rio Grande do Sul e também é coordenadora do 10º Congresso de Direito Tributário. Ela dá uma aula de direito tributário e eu vou convidar vocês a assistirem isto. Depois nós temos cultura, nós temos hoje o Sarau Digital também. É o Teoria de Tudo que está no ar com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e também a mentoria Livros que Nascem, @ a Ana Pregardiera, ali está o livro da Marineida ali, olha que legal, não é? O meu livro também, O Poder Transformador, aliás, agradecido aos amigos aí do Correio do Povo que colocaram mais uma nota, não é? Sobre no jornal impresso, sobre o poder transformador, que muito me honra. O Correio do Povo estão 128 anos, não é, de vida jornalística, então você sair neste jornal que tem a história da vida da gente também é muito legal, é realmente transformador. Muito obrigado aí ao Chico Isidro, né, e ao Luiz Gonzaga, editores, jornalistas do Correio do Povo. Estamos no ar com Teoria de Tudo, rapidamente alguns destaques e depois nós vamos para a entrevista, não é? 20 de setembro será marcado por cavalgadas solidárias em todo o Rio Grande do Sul. Gabinete itinerante do governo gaúcho avalia as perdas das empresas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Hoje já choveu forte, né? A partir das 6 horas da manhã e muita gente já ficou aí embretada aqui na cidade, então tenhamos cuidado. Inflação para o consumidor tem leve queda em Porto Alegre na segunda semana deste mês. Tomara que chegue aos bolsos dos cidadãos e aqui também no interior do estado. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, solicita a retomada do julgamento do 8 de janeiro em plenário virtual. Mega Sena pode pagar 14,5 milhões nesta terça-feira. Em partida eletrizante, Grêmio empata em 4-4 com o Corinthians pelo Brasileirão. Brasil deverá ter temperaturas acima de 42 graus na última semana de inverno. Veja bem, não é o que está acontecendo, só Deus sabe com as mudanças climáticas. Também, é claro, meio ambiente, mas aí há algumas questões, talvez além disso tudo. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo
e o Teoria de Tudo, sempre em busca da razão perdida, tem como pauta a reforma tributária, que é um problema sério, um problema com muitas críticas a serem observadas. Existem pessoas a favor, existem pessoas que não são a favor do modelo de proposta, e a doutora Alice Grech, que eu vou colocar na tela aqui, fala sobre isso aqui no Teoria de Tudo. Acompanhe, vale a pena. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo, aqui em Sabe Caxias News, a nossa página alternativa para entrevistas sempre pontuais, importantes, né, de destaque para você, em entretenimento e também conhecimento geral de nossa vida pública, social, civil ou também, né, empresarial, e também, é claro, em Teoria de Tudo, trazendo para você, nas edições do programa, as participações dos entrevistados que estão conosco em várias plataformas, em Omnichannel, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, e em recortes múltiplos, né, dos nossos entrevistados, que sempre têm importantes questões a nos apresentar. Em busca da razão perdida, não é? Pensando bem, dá para ser feliz. Eu vou conversar com a doutora Alice Grech, ela que é vice-presidente do Instituto de Advocacia do Rio Grande do Sul, coordenadora-geral do 10º Congresso de Direito Tributário, Questões Atuais, e diretora do Departamento de Direito Tributário do IARGS, com aí a parceria da jornalista Terezinha Tarcitano. Nós fizemos contato com a doutora Alice e eu trago ela à tela aqui para conversarmos sobre um assunto de alta relevância política, social, que é a questão tributária no Brasil. Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Miguel Brambila. Ao te cumprimentar, quero cumprimentar todos os que nos ouvem e nos veem. E realmente esse assunto certamente é de interesse de todo mundo, porque vai atingir a todos. É verdade. E nos atinge desde sempre. Uma discussão antiga, doutora. O ex-governador Germano Rigoto, caxiense, é um dos líderes do passado da reforma tributária, trabalhou muitos anos como líder do governo Fernando Henrique na Câmara também. Tem aí uma quixotesca batalha, mas se vê pouco a realidade efetiva nessa questão do Brasil. Eu, só para citar, e eu vou pedir que a senhora nos contextualize o tamanho desse problema, sou filho de um ex-contador, e sempre ele questionava a questão instável, né, das leis brasileiras, das questões fiscais, enfim, uma dificuldade que acaba refletindo na sociedade. Qual é o tamanho do nosso problema, doutor? Ele é muito maior, mas muito maior do que se possa imaginar. Até gostaria de ouvir o Germano Rigoto agora, o que ele teria para nos dizer dessa reforma, que já foi aprovada nos 2 turnos na Câmara na Câmara dos Deputados. Gostaria de ouvir a opinião dele. Ele sempre foi um entusiasta pela reforma tributária. Eu sempre fui um pouco mais pé no chão. Eu digo que todo mundo gosta de futebol porque entende as regras do jogo, e o problema do direito tributário é suas permanentes alterações, que, como você bem disse, seu pai tinha a maior preocupação era conseguir acompanhar as alterações e as modificações, e agora eu ainda me questiono se era necessário realmente uma reforma tributária tão profunda. A reforma tributária que foi aprovada em 2 turnos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e agora ela está no Senado, ela foi vendido a ideia, e toda a grande mídia divulgou isso, de que ela viria para simplificar o sistema tributário. Mas eu questiono como é que ela vai simplificar o sistema tributário se ela própria, mais que 5 vezes mais
termos, artigos, incisos, alíneas, vai ter na Constituição Federal. Vai ter um aumento muito grande de normatização. E só para ter uma ideia, eu vi o projeto de lei complementar do IBS. Só o projeto de lei complementar do IBS tem 77 páginas de artigos, incisos, alíneas. E o que seria o IBS, doutora? Para a gente também, nós como leigos, né, temos uma... O que é o IBS? É um novo imposto que vai incluir o ICMS, o nosso imposto sobre circulação de mercadorias, e que pertence ao Estado hoje, o nosso ICMS, e vai englobar o ISS, o Imposto sobre Serviços dos municípios. E esse imposto ele se transforma no IBS. Esse IBS, o ICMS, hoje, ele está regulamentado por lei complementar pela famosa Lei Candir, a Lei 87 de 96, que ela tem, no máximo, 3, 4 páginas. Para substituí-la, vem uma lei complementar de 77 páginas. Só isso já diz o que é a simplificação. Esse projeto, emenda constitucional, que foi aprovada no Congresso Nacional e está no nosso Senado, ela veio com duas grandes afirmações, que ela vinha para simplificar e diminuir a carga tributária. Ela não faz nem uma coisa e nem a outra. Ela não simplifica, e sim, ela piora em muito a situação, porque nós vamos passar 10 anos convivendo com os dois sistemas. Nós vamos ter que continuar com o sistema tributário atual e também absorver o novo sistema tributário. Vamos conviver com os dois. Em primeiro lugar, ela não simplifica. Então, e quanto no aumento da carga tributária? Como não haverá aumento? Há uma pequena redução de carga em relação à indústria, porque a indústria, então, vai ter o CBS, que é outro imposto, que é federal. Este federal, ele vai abranger o IPI, o PIS e a COFINS. Então, como ele vai abranger o IPI, o PIS e a COFINS, ele vai, e o IPI, em regra, ele tem alíquotas elevadas, ele vai dar uma certa redução para a indústria. Só que nós, comércio, prestadores de serviço e etc., vamos passar a pagar IPI. Nós vamos passar a pagar IPI. Nós não pagamos IPI, vamos passar a pagar. Porque nós vamos pagar o tributo federal e mais o tributo estadual. Era para ser um IVA único, mas aí eles dividiram, deixaram uma parte federal e uma parte para os estados e municípios. E os municípios, então, perdem totalmente a sua autonomia de arrecadação. Eles não deixam de ter o ISS. Eu citaria, então, eu não vou citar Caxias realmente por não conhecer qual é a arrecadação do ISS de Caxias do Sul. Mas eu vou citar Gramado, que é uma cidade perto. Gramado sobrevive do ISS. Sim. E a partir do momento que ele perder toda essa arrecadação, como é que ele vai sobreviver? Sim, exatamente. Gramado, Canela, são municípios, Porto Alegre, são municípios que eles têm no ISS a sua maior fonte de renda. Claro que um município pequeno, Miguel, Sim. ele não tem arrecadação de ISS praticamente, até porque ele não tem uma fiscalização montada, ele não tem muita prestação de serviço. E eu faço um questionamento: qual é o imposto do futuro? Sim. Não é o serviço?
O serviço não é o grande imposto do futuro? Então, quando os estados verificaram que as prefeituras iriam ter o melhor dos impostos e o menos complexo, os estados acabaram concordando com a reforma, porque eles saem beneficiados, de certa forma. Sim. E também uma grande vantagem do IBS é que vai ser cobrado no destino e não mais no local aonde é gerado o fato gerador. Vai ser no destino. Só que isso vai demorar 20 anos. Está previsto lá que vai demorar 20 anos. Sim. Se a gente contar quantas leis complementares são necessárias para colocar colocar todo o novo sistema tributário nacional, ele ser efetivamente implementado, dá 78 leis complementares. Sabe quando o Congresso Nacional vai aprovar todas essas leis? Nós estamos, até hoje, o imposto de transmissão, causa mortes e doações, ou nós aqui no estado do Rio Grande do Sul chamamos de ITCD, ele precisa de uma lei complementar, para cobrar o imposto de transmissão quando envolve sucessão internacional. Ele precisa de uma. Ele não tem essa lei complementar até hoje. Pois doutor. E é de 88 a Constituição Federal. 88 que ele foi criado, 1988. Sim. Eu não sei, eu sou muito cética em relação a esse novo sistema. O que nós vamos discutir muito no Congresso de Direito Tributário, questões polêmicas no IARGS agora, no Instituto dos Advogados, que vai ser na IAMU, né, o nosso congresso, nós vamos discutir muito, na realidade, a reforma tributária. É o que mais vamos discutir. A reforma tributária, ela será discutida já pelo nosso professor homenageado, um tributarista e professor muito conhecido e escreveu vários livros, muito competente, que é o Paulo Caliendo. Ele já começa tratando da não cumulatividade, desafios atuais e da proposta da reforma. Veja só, Miguel Brambila, se seu pai ainda estivesse trabalhando, ele ia ter um ataque cardíaco. Sim, ia. Verdade. Sabe por quê? A nova reforma vai trazer crédito pleno. O que foi aprovado no Congresso Nacional é que tu só tem direito ao crédito se tu provar que o teu fornecedor da mercadoria pagou o imposto. Senão tu não tem direito ao crédito. Sim. Eu pergunto, assim, uma loja de departamentos que tem, assim, tipo 500 fornecedores, como é que ela vai para cada mercadoria que ela adquirir e exigir a comprovação do recolhimento do ICMS? E tem mais, do ICMS não perdoe, do IBS. E tem mais, como é que ela vai ser identificado que daquele produto que ela adquiriu efetivamente foi pago? Qual é a maneira de controle disso? Quer dizer, se isso permanecer na reforma tributária, vai trazer bom, os contadores vão ficar todos carequinhas, com muitas condições. Entende? Eu entendo que ela vem trazer uma complexidade muito grande. Mas nós vamos ter um painel também só sobre a reforma tributária, vantagens e desvantagens, aonde nós colocamos, então, tanto os que são a favor
da reforma, como os que são contra a reforma, no mesmo painel. Então, nós vamos ter o Ricardo Neves Pereira, que é subsecretário da Receita Estadual, que ele é a favor. Então, ele vai colocar o posicionamento dele, por que ele é a favor da reforma tributária. Nós vamos ter o Rafael Wagner, que ele é advogado e ele é contra a reforma tributária. Nós vamos ter o Giovanni Padilha, que ele é auditor fiscal e que ele é a favor da reforma, mas nós também vamos ter um representante do município de Porto Alegre. O prefeito ainda não confirmou se ele vai vir se vai vir o secretário da Fazenda, por um problema de agenda, mas vai ter a prefeitura de Porto Alegre nesse painel, que isso não interessa muito. E, continuando na reforma, na primeira hora da tarde, nós vamos ouvir o nosso maior tributarista do país, que é Roque Antônio Carrasa, e ele vai tratar exatamente da garantia do federalismo fiscal e os limites constitucionais do poder de reformador. Porque nós temos uma federação, e ela tem que permanecer, ela tem que ser garantida. Nós temos a autonomia dos estados, dos municípios. Eu não conheço a autonomia se não existir uma autonomia financeira. Uma autonomia, que autonomia é essa? O filho que ganha mesada, ele é muito autônomo, né? Eu vejo assim. Sim, uma autonomia sem liberdade, sem responsabilidade, não é? E sem compromisso, não é, doutor? E também os municípios, aquele comitê que a reforma está criando, os estados representados, os municípios não vão estar lá todos representados. E aí, doutora, eu tenho acompanhado o noticiário e não ouço falar, por exemplo, da Federação dos Municípios, não é? Que não estão calados. Os prefeitos, eu encontro aqui, né, o prefeito Adiló Domênico, que é o nosso prefeito aqui, em vários eventos e pronunciamentos, e pouco ele tem também se manifestado nessa questão. E aí, a minha preocupação, nesse sentido histórico mesmo, cultural, não é? Idiosincrático, eu diria, eu tenho a impressão que nós vivemos num Brasil colônia de feitorias, né? Que se quer voltar ao passado do quinto, porque se é para melhorar, mas se cria mais dificuldade, né? Para vender facilidade, será que é uma má intenção política aí, né? Oculta por trás de todo esse imbróglio jurídico, doutor? Bom, uma coisa é certa, atrás de tudo isso tem uma grave e grande aumento da carga tributária. Isso sem dúvida nenhuma. Porque tem mais, Brambila, temos que lembrar que estamos falando de uma reforma constitucional tributária só em relação ao consumo, os tributos que incidem sobre o consumo. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Só. Não estamos falando que vai vir agora, no segundo semestre, a reforma sobre a renda. Não estamos falando aqui, nesse momento, da reforma tributária sobre a renda. Nós estamos falando única e exclusivamente sobre o consumo. Que hoje, a Constituição Federal, ela tem... Esses tributos, eles têm 3 artigos na Constituição Federal. Eles têm o artigo 153, aonde consta o IPI, os 4 artigos, desculpe. O 153, onde consta o IPI, o 155, onde consta o ICMS, o 156 da Constituição, onde consta um dos itens é o ISS, e o 195, onde um dos itens é o PIS e a COFINS. Então, nós temos um item inserido em 4 artigos para tratar dos 4 tributos. Vamos passar a ter umas 30 a 40 páginas da Constituição. Agora nós temos, assim,
exagerando 1/5 de página, Uhum. para regulamentar isso na Constituição. Vão passar a ter... Então, simplificação eu não estou enxergando. Sim. Não, na Não, verdade, eu é não uma burocratização, não é? Pelo que a senhora diz, um consumo de energia muito mais elevado, o cidadão muito mais refém da dificuldade de compreender essa soma de siglas que são impostos. Eu tenho alguma familiaridade com algumas do passado, algumas porque eu sou empresário também e ouço o noticiário como jornalista, mas, na prática, o funcionamento, a regulamentação, a incidência, né, isso tudo para o leigo empreendedor, que seja o cidadão comum, nós estamos cada dia mais reféns da política e do Estado, pelo que eu estou vendo, doutora. A gente se sente, inclusive, numa situação muito delicada. A gente acaba se sentindo leigo. Exato. Se a senhora se sente leiga, imagine eu, então, né? Quando foi aprovado no Congresso Nacional a reforma tributária, olha, o Miguel Brambila, eu não tenho medo de errar, não tenho. Uhum. 95% dos deputados que aprovaram não faziam a menor ideia do projeto, porque o projeto ele foi apresentado um pouquinho antes da aprovação. Só que o projeto, tu precisaria, para lê-lo, no mínimo de 6 a 8 horas de leitura, sem compreensão. Sim, sim. Quer dizer, uma aí leitura rasa, eu não tenho... E ele chegou de última hora sem ninguém conhecer. Não eram os projetos. O projeto já estava no Congresso, no Congresso Nacional desde 1900. Não, o que veio para ser aprovado era outro, totalmente diferente. Tinha nada a ver com aquele primeiro. Totalmente diferente. Inclusive, e o que me chama muito a atenção nesse projeto, que os bancos ficaram sem tributação. Então aí está explicado, né, o X da questão, né? Não é? Os bancos ficaram sem, porque os bancos hoje pagam ISS ao município onde eles têm as agências. Só que eles não estão incluídos, eles não vão pagar tributo nenhum. E há uma questão, doutora, que a senhora comenta que me ocorre agora, os bancos... Grandes bancos estão por trás da maioria das marcas digitais que não tem agência física nos municípios, né? Exato. Ainda tem mais isso. E nós estamos na era das moedas virtuais, etc. O projeto não prevê isso. Quer dizer, não consta lá. Então, isso nos preocupa sobremaneira. Então, e por isso que nós voltamos o nosso congresso muito focado nisso, mas também, por óbvio, até para que todos tirem proveito do congresso e possam ter bastante informações de casos polêmicos, também nós vamos tratar dos tributos atuais, que eles, como eu disse, nós vamos conviver 10 anos, né? Sim. Então, os tributos atuais, tanto do PIS e COFINS, exclusão da base de cálculo, por exemplo, estamos discutindo, mas veja só, Miguel Brambila, se isso não chega a ser uma coisa que a gente não consegue entender. Estamos discutindo subvenções. O que são as subvenções, já que estamos falando para um público que não é o dia a dia dele? Exato. São aqueles incentivos fiscais que o Estado concede para determinado ramo de atividade, porque ele quer desenvolver aquele ramo de atividade ou aquela região. Então, o Estado concede um incentivo fiscal. O que a União vem fazer em cima do incentivo fiscal? Ela vem, aplica PIS, COFINS, imposto de renda, enfim, contribuição sobre o lucro líquido e etc. Ela faz
com que isso seja considerado receita da empresa, e ela leva embora a maior fatia. E a empresa aí, por contrapartida, não vem, vai embora, não é? Já ouvi falar de investimentos da GM em Gravataí, que já estão ameaçados devido aí a outras empresas que estão também preocupadas, grandes multinacionais. É claro que existem mais profundidade no debate com relação ao investimento capital, doutora, mas sim, essa guerra fiscal entre Estado, Federação... essa outra promessa, acabar com a guerra fiscal. Em primeiro lugar... Mas até agora, pelo que a senhora falou, só acirra os ânimos, não acaba com guerra nenhuma. A tributação no destino, ela tem a finalidade de acabar com a guerra fiscal, mas ela vai demorar 20 anos para entrar em vigor. Sim, vai acabar com a guerra como acabou, né, uma parte, né, da Segunda Guerra Mundial queimando lá as aldeias, né, indo para, ou seja, como antigamente, deixando terra arrasada. Porque dessa forma, né, como a senhora disse, o buraco político e a inconsciência política de uma sociedade. Eu estou aqui só filosofando, eu sei que não é responsabilidade coletiva desse momento, mas seria numa sociedade mais avançada, uma educação mais profunda. Nós estamos à mercê. E aí, doutora, um debate, né, importante como esse, já na sua 10ª edição, de que forma ele pretende impactar, porque além de, claro, expandir a questão, só que nós vemos que não há consenso, né? Democraticamente, o Args está de parabéns, porque coloca prós e contras, né? Não. Eu entendo que é importante que o congressista ouça as duas opiniões e ele forme a sua própria opinião. Porque ele ouvindo, por que o Estado é favorável? Por que a Prefeitura é contra? A Prefeitura de Porto Alegre é veementemente contra. Sim. Então, por que o Estado é favorável? Por que a Prefeitura é contra? O senhor fez... Miguel, tu fez um questionamento, por que não houve a Confederação Nacional dos Municípios? Exato. Tu não ouve ela falar. Por quê? Ela representa só os municípios pequenos. E por representar só os municípios pequenos, esses vão ter vantagem. Mas nós estamos falando de municípios que não deveriam nem existir. Sim. Sim. Municípios que não têm nem 1.000 habitantes. 1.000 pessoas que moram lá. Municípios que efetivamente não teriam razões de ter um custo de uma administração pública. Então, ela representa esses municípios no Brasil. Sim. Então, para a Confederação Nacional dos Municípios, para o Paulo, que também foi prefeito só de um pequeno município aqui do Rio Grande do Sul, ele foi favorável. Sim. Por quê? Porque hoje esses pequenos municípios sequer arrecadam ISS e vão passar a dividir aquilo que eles não têm. Eles vão passar a receber aquilo que eles não têm, desculpa. E algum tempo antes ainda, no momento do debate, um amigo comerciante me apresentou a seguinte tese, ele já é comerciante há muitos anos, de que municípios, por exemplo, como a senhora citou, a própria Caxias do Sul, perdendo autonomia, havendo a concentração de renda, agora dividiu-se um pouco entre a federação e o Estado, inclusive onde há o dinheiro é o poder político, né? Nós sabemos disso, doutora. O que pode acontecer é um sucateamento por falta de capacidade de investimento dos municípios de médio e grande porte e, por conseguinte, uma migração de pessoas que vão ir para outros lugares, vão sair, o comércio vai ter problemas, a infraestrutura vai ter problemas, as questões de segurança, não é? Vão começar a ser mais difíceis, não é? O município, a partir do momento que ele vai continuar com todas as suas responsabilidades que ele tem hoje, educação, segurança, saúde, etc., porque os municípios estão com uma carga muito grande de responsabilidades. Exato. E eles deixam de ter a arrecadação, nós estamos falando nos municípios de médio e grande porte. Estes todos vão perder. Esses municípios,
eles não vão mais poder dar uma educação qualificada. Eles não... E aí, o que você disse, no momento que o poder público não tem mais dinheiro para investir na sua população, essa população fica à mercê. Exatamente. E outra, se não houver aí um freio nesse debate, mas está bastante avançado, a não sei até que ponto, né, dentro da tramitação política, doutora, eu né, pressuponho que poucas pessoas vão ter coragem de assumir, né, o risco de uma prefeitura, às vezes endividada, com a questão da responsabilidade fiscal e assim por diante. Né? O pior, Miguel Brambila, que as pessoas competentes não vão mais aceitar. Perfeito, exatamente. Aí que piora mais ainda. Porque as É. pessoas que têm consciência e que têm responsabilidade vão dizer, meu Deus, como é que eu vou aceitar se concorrer a prefeito de Porto Alegre se eu vou perder, eu não tenho como atender a educação, não tenho como atender a saúde, não tenho como atender... Por que eu vou perder X em arrecadação? O prefeito de Gramado, Canela, que eles realmente têm uma arrecadação própria muito significativa. E como é que vai, sabe? Vai ser bem mais complexo. Aí, no Congresso também nós vamos discutir algo que está sendo muito polêmico, são as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. Sim. Nós estamos realmente com uma preocupação muito grande. Por exemplo, nós tínhamos já em recurso repetitivo do STJ, Superior Tribunal de Justiça, com decisões transitadas em julgado, de que sobre 1/3 de férias não incidia a contribuição previdenciária patronal. Isso estava já assunto encerrado, a maioria das empresas com decisão transitada em julgado. Uhum. Significa que não há mais espaço para discussão, já está decidido. Não haveria mais espaço à discussão. Pois é. O Supremo Tribunal Federal foi decidir essa mesma matéria, que eu entendo que ela é infraconstitucional e ele não podia ter decidido essa matéria, decidiu, dizendo que incidia e mandou pagar retroativamente todo mundo. Aí complica a vida. Nós vamos debater isso também. Porque aí, doutora, a senhora entra numa seara bastante importante que nos atrasa como nação, na questão de posicionamento, de desenvolvimento mesmo, como, por exemplo, né, a Coreia do Sul e outros países que crescem numa velocidade ampla, com investimentos, com controle, não é, de divisas, né, com troca de informação, com qualidade de conhecimento, cada vez mais nós vivemos aí, né, mudanças tecnológicas, combustíveis, não é, cada vez mais voltados para um meio ambiente mais seguro. Olha o que está acontecendo aqui. Mas nós ficamos cada vez mais dentro dessa ideia que se apresenta no contexto geral aqui, traduzido pela senhora, a deriva, eu diria, no cenário, por uma série de fatores, né? Voltando um passo atrás, além, né, dessa insegurança jurídica que a senhora cita, né, se há, né, pacificada a questão no Supremo, nem isso é o suficiente para manter, né, a questão retroativa, né, se julga para trás e não para frente. Um passo, falando ainda na questão política, por exemplo, há um choque de antidemocracia, eu diria, nessa questão da reforma tributária, porque se os prefeitos não têm poder de caixa, mas os governadores e presidentes têm, então se você elege um prefeito e um governador do mesmo partido, é evidentemente que as vantagens políticas, né, e o compadrismo fica aí ressaltado de uma maneira muito clara, difícil de esconder, né? Eu me lembro quando eu era criança, você falou no seu pai, eu vou falar no Luigi Pasquale Grecchi, que ele era um homem muito político. E ele dizia assim, olha, eu até não vou com a cara desse candidato, mas precisamos votar nele, porque ele é do partido do governador,
porque ele é do partido do... Porque senão o nosso município, que é Guaporé, ele vai à deriva. Nós precisamos estar alinhados ao mesmo partido. Poxa, será que nós vamos voltar a isso? Exatamente. Quer dizer, nós não teremos mais a democracia plena? E nós estamos também... Os três poderes, cadê o poder legislativo? O Supremo está legislando. É verdade, concordo. Agora também, na demarcação, nada a ver com direito tributário, mas na demarcação das terras indígenas, da história do marco temporal, mas é coisa de Supremo decidir isso. Pois é. Isso é do nosso poder legislativo. A questão da descriminalização do porte, né, de alguns tipos de drogas também. Exato. Né? Isso é do legislativo. O nosso Supremo Tribunal Federal está querendo legislar, está querendo intervir no Poder Executivo, agora um pouco menos, mas no governo passado, permanentemente, e está querendo também suprir todo o Poder Judiciário, concentrando toda e qualquer tipo de decisão no Supremo Tribunal Federal, decisões que são infraconstitucionais, que não tem nada a ver com a Constituição Federal. Exatamente. Era para nós termos um Supremo, uma Corte Constitucional, e nós não temos uma Corte Constitucional. Quer dizer, nós temos um Supremo que fica julgando matérias de qualquer tipo de crime, de qualquer tipo de ação, que nada tem a ver com a Constituição Federal. E buscando, né, protagonismo na mídia, né, heróis nacionais, se colocando na posição, né, e é claro, diante, né, desses poderes monocráticos que se concentram no Brasil, tem muitos gargalos, né, de poder monocrático nas mãos de presidentes do Congresso, da Câmara, né, e outros tantos, né, eu acho que aí nós passamos por uma reforma geral e passa a régua e começa tudo de novo, não é? Mas se isso não é possível, eu acho que os debates, e a senhora está de parabéns pela sua ação no Congresso, a ação aí no Instituto também, né, no IARC, no Instituto dos Advogados, a educação, a qualificação do pensamento, desde o início, não é? É o que vai dar vigor ao equilíbrio da balança democrática, porque nós vemos os poderes, né, tentando se sobrepor uns aos outros, porque a fragilidade social é muito grande, não é, doutor? Eles apostam na impunidade de si mesmos. E aí, é claro, né, o mais forte acaba engolindo o mais fraco, enquanto, né, e já comentamos aqui, claro, talvez não cheguemos a esse ponto, mas em outros momentos, com outros pensadores, outros amigos aqui, só um choque de sociedade para mudar radicalmente, porque nós estamos indo numa direção preocupante, eu diria. É bastante preocupante. Mas também no Congresso vamos procurar discutir ferramentas que existem, que ajudam um pouco os contribuintes, Exato. Ajudam os contadores, ajudam os advogados. Então, que nem métodos de resolução de controvérsia em matéria tributária. Olha, essa transação, que também foi, Porto Alegre foi pioneiro aí na transação, a Procuradoria da Fazenda Nacional está fazendo um bom trabalho nessa área. Isso tudo nós vamos também discutir e ver quais as formas. Enfim, é importante tá bom, eu estou devendo, e agora não tenho condições de pagar tudo à vista, como é que eu posso transacionar isso, de que forma eu posso fazer? Vamos também discutir isso, que é importante para que haja um conhecimento mais aprofundado dos contadores, dos advogados e etc., de outras formas de solução de litígio, sem ser a execução fiscal, sem ser ter que fechar a empresa, sem ser aquilo que
tradicionalmente nós conhecemos. Mas também nós vamos discutir um pouquinho sobre a tributação na era digital. Embora, como eu disse, a nossa reforma ela não está prevendo isso, mas isso é fundamental. Isso vai ter que ser, porque a era digital ela está, meu Deus, até eu que sou da geração passada, até eu que sou do século passado. Eu também não sou tão novo, né? Eu já sou avô também, né? Até eu que sou do século passado, e põe o século passado em cima, eu tenho minhas dificuldades, mas eu vou querer entender um pouco para ver como é que nós vamos tratar disso. Eu vou assistir com muito entusiasmo esses painéis para aprender. Também vamos discutir o processo administrativo. Eu sou uma entusiasta do processo administrativo. Uhum. Vocês, inclusive, até atualmente eu sou juíza do nosso Tribunal Administrativo e Recursos Fiscais e já fui conselheira do CARF, Conselho Administrativo e Recursos Fiscais em Brasília. Sou uma entusiasta. Eu vejo que todo contribuinte, ele não, em sendo, espera-se primeiro que não seja autuado, mas em sendo autuado, ele deve, em não concordando com a autuação, de usar a esfera administrativa através do processo administrativo. Isso vai ser ensinado, vai ser discutido, vai ser visto, trazendo as pessoas mais competentes. Eu até não falo muito nos palestrantes para não esquecer, mas vou falar pelo menos dos que já foram homenageados. Humberto Ávila, um dos nossos melhores tributaristas do país, da Jovem Guarda. Então, dos mais jovens, né? Porque se ele é da Jovem Guarda, ele é dos anos 60, né? Do século passado. Para mim, jovem é todo aquele que tem... Que pensa bem. Até, abaixo de 60 anos, para mim, é jovem. Tá? Podemos ir além, doutora. Hoje eu tenho amigos músicos com 80 que estão bem fortes. Aí vamos. A vida tá mais fácil um pouco, né? Assim, mas para chamar da nova geração de tributaristas, eu vou ficar abaixo de 60. Tá bem, aí eu chamo da nova geração de tributaristas. Divergimos alegremente nesse momento, isso é bom. Aí nós temos que já foi homenageado, temos o Marciano Buffon, que já foi homenageado, temos a Bettina Gruppenmaier, que já foi homenageada, nós temos a Mary Elbe Queiroz, que também já foi homenageado, já citei o Roque Antônio Carrasco, que também já foi homenageado. Então, nós temos vários professores de renome nacional e internacional que já foram homenageados e que vão estar aí conosco, proferindo palestras, nos transmitindo os vastos conhecimentos que eles possuem. No agronegócio também vamos trazer palestrantes de ponta, que melhor entendem do agronegócio, também vamos tratar do agronegócio. Nesse congresso nós vamos tratar de todas as áreas do direito. Que bom. Que venham a interferir no bom andamento das nossas empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, de todos os contribuintes que somos todos nós. Então, a gente vai tratar. Outro assunto bastante polêmico hoje eu tinha aprendido e dei aula 25 anos só na Unicinos, e eu tinha aprendido que a Constituição Federal, em seu artigo 156, tem lá um inciso bem claro que ele diz: na incorporação de bens ao capital social da empresa não paga ITBI. Ponto. Está escrito lá. Sim. O Supremo Tribunal Federal, com uma decisão até não equivocada, mas não muito clara, como, aliás, estão sendo as decisões do Supremo, que tu lê a decisão, tu dá trocentas interpretações. Numa decisão não muito clara, de um contribuinte de Santa Catarina, o contribuinte de Santa Catarina ele fazia o seguinte: parte do imóvel
ele incorporava no capital social. E parte ele deixava como reserva de capital. Uhum. Então, o que o Supremo disse? Não, a parte que ele incorpora, ele não paga ITBI, mas a parte que ele deixa em reserva, ele paga. O que os municípios estão interpretando, tendo em vista a redação mal feita lá no acordo, eles estão interpretando o quê? Você tem um imóvel que vale 500 mil. Sim. Tá? E você vai incorporar os 500 mil no capital social da empresa que você está fundando. Mas a prefeitura, lá para um cadastro, que só Deus sabe com qual fundamento, ela resolve avaliar em 800. Aí, os 500, ela não te cobra ITBI. E sobre os 300, ela te cobra ITBI. Mas eu estou incorporando o imóvel inteiro. Sim. Eu não estou fracionando o imóvel. Eu não estou fracionando como a decisão do Supremo. A decisão do Supremo, o cara fracionou. E aqui eu não estou fracionando. Nós vamos discutir isso também. E nós colocamos gente da prefeitura que cobra isso e gente... os dois pontos de vista. Fascinante. O ponto e o contraponto. Então, Perfeito. é de interesse de todos os que trabalham, fiscais, procuradorias municipais, esse congresso é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente interessante a todos os contadores, a todos os contadores que hoje que se fala muito em fazer holding, eu já venho fazendo isso desde 98. Sim. Por que a holding? Por que hoje está mais em voga a holding? Porque é outra discussão que tem nessa reforma tributária, é que o imposto de transmissão, causa-mortes e doações passe a ser progressivo. Por enquanto, só está escrito assim. Passa a ser progressivo de acordo com lei complementar. Como eu disse, tudo é de acordo com lei complementar. Tá? E não se complementa nunca. Não se complementa nunca. Hoje, o imposto de transmissão, causa-mortes e doações, por resolução do Senado, ele pode, no máximo, chegar a 8%. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a doação está em 4% e o causa-mortes está em 6%. Mas aí vem a reforma e já está se discutindo de revisar essas alíquotas. Então, o pessoal está querendo se precaver, já deixando as holding com o planejamento sucessório prontas, para não incidir em que os seus herdeiros tenham que vender o patrimônio para pagar os tributos, né? Sim. Então, já estão procurando deixar isto também organizado. O que afeta diretamente a sucessão, também o funcionamento das empresas, né? Claramente. Sim, porque a sucessão, vejam bem, imposto de doação, causa-mortes e doações. Temos que lembrar que só 1900 antigamente que era só sobre imóveis. Hoje é sobre até pensamento, tá? Se você me transmitir gratuitamente aí o seu pensamento, passa um fiscal, aí vai autuar isso, vai cobrar o imposto em cima. Afinal, você me fez uma doação. Foi então... assim que surgiu o Robin Hood, né, doutora? Buscando, né, justiça tributária, talvez, né, muito mais simples do que hoje, mas no mito ainda está valendo. Doutora Alice Grech, a senhora me deu uma aula, tenho certeza, né, que os nossos internautas, os nossos ouvintes vão poder desfrutar do seu pensamento claro, crítico, né, e propositivo para a nossa sociedade, que esse debate se irradie, nós nos colocamos à disposição aqui para trazer aí quem a senhora nos apontar, ou a senhora mesmo para trazer aí reflexões que valem para o cidadão, deveria valer para as escolas mais profundamente, porque nós temos aí, infelizmente, né, a pandemia do pensamento raso social, e isso só nos atrasa, né? Porque o tempo que nós perdemos aí em qualquer coisa que não seja, né, pensar de uma maneira mais reflexiva, atrasa o aprofundamento dessa compreensão, que não é tão difícil, não, basta um pouquinho mais de atenção e se entende, né, como aquele jogo de pontinhos, né, que vai formando o desenho
da sociedade, a influência que todas as coisas têm. E como isso não acontece de uma forma coletiva, nós ficamos à mercê aí, não é, do cavalheirismo, de quem respeita a democracia e a opinião divergente, mas também, né, da malícia daqueles que se fazem, né, de bons cidadãos e se aproveitam, né, para se locupletar, para avançar, né, nos seus quinhões de poder e criar aí nacos, né, de elitização que depois, né, só gera sofrimento. Em algum momento a bolha estoura e aí fica pior. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Nós passamos do período calculado, porque o seu assunto é muito bom. Nós estamos aqui também no Teoria de Tudo, em Sabe Caxias News, mas eu pontuo que a gente fique aqui em 57 minutos, estamos com 50, para que eu coloque na íntegra este programa já no Instagram de Sabe Caxias, porque eu tenho certeza que esse link tem muito valor. Eu agradeço muito, Miguel Brambila, agradeço a tua entrevista, volto a convidar todo mundo a se inscrever no Congresso de Direito Tributário do Instituto dos Advogados. Está aparecendo aí o site para inscrições, que é tributário 2023.eventize.com.br, para se inscreverem no nosso congresso e participarem do debate. Todos nós precisamos participar do debate em matéria tributária, porque todos vamos ser atingidos, ninguém vai sair ileso dessa reforma. Eu conversei com a vice-presidente, né, do Instituto IARGS e também coordenadora do 10º Congresso de Direito Tributário, que debate a reforma tributária, né, doutora Alice Greck. Muito obrigado mais uma vez e já deixo aqui, né, um espaço para uma próxima conversa com a senhora. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, agradeço a você, a quem está nos vendo e nos ouvindo, e agradeço e aguardo todo mundo no Congresso. Ok, muito obrigado. Fazemos um rápido intervalo no Teoria de Tudo, nós já voltamos um instante, só fique aí. Sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha, presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio. Peraí, estava com o microfone mutado. Agora sim, fiz. Você leu o meu lábio, né? Conseguiu ler? Agora assim, né? Desculpe, eu estava com o microfone mutado. Agora eu voltei. Estamos de volta com Teoria de Tudo, uma super aula da doutora Alice Greck, não é? Que vale a pena você conferir, você estudar tudo que nos afeta, não é? Coisas que nos afetam de uma maneira direta e uma série de questões. A sociedade é bastante complexa quando nós abandonamos, né, nosso compromisso de estudar a ligação entre as coisas.
E aí já é filosófico isso há mais de 2.500 anos, não é? Nos tornamos pessoas, ou Platão usou um termo um pouco mais adequado para a época, né? Que é o idiota, né? Aquele que não se preocupa com a relação social, o seu compromisso público, mas não é bem assim. É claro que hoje os termos politicamente corretos, entre aspas, são outros. A alienação, a educação, a necessidade de compreendermos questões mais próximas do nosso dia a dia estão postas e são desafios crescentes da nossa educação. O Teoria de Tudo tem o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e outros tantos apoiadores. A Ana Pregardier, que daqui a pouco estará conosco aqui também para o Sarau Digital. Viramos a página para a cultura, e a cultura sempre tem também os seus desafios. Livro sobre melhores canções da música gaúcha. Tem lançamento e distribuição gratuita na Feira do Livro de Caxias. Com pesquisa histórica e orientação técnica, a obra estará disponível em sessão de autógrafos com o autor no sábado, dia 30 de setembro. E eu vou conversar com o Diogo Borba. Ele está aqui na linha conosco para trocar uma ideia, para falar sobre o livro, para falar sobre essa pesquisa também. Que legal, vou trazê-lo à tela aqui, não é? Alô, alô, Diogo, tudo bem? Me ouve bem aí? Bom dia. Bom dia, Miguel Brambila. Me escuta bem aí? Perfeitamente, que bom. Bem-vindo. Ok. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Vamos falar um pouco, né, dessa obra, então, né, e um pouco de você também, não é? Primeiramente, antes de falarmos da obra, apresenta um pouco de você aqui para os nossos internautas, Diogo. Ok. Eu sou aluno do curso de música da Universidade de Caxias do Sul. Eu sou natural de Vacaria, né? Me criei nesse meio, rodeio, CTG, enfim. Há alguns anos eu estou residindo aqui em Caxias e com esse intuito de ensinar e resgatar um pouco da nossa cultura, nesse meio acadêmico, a gente acabou, em algum desses trabalhos, tendo essa ideia, né? Esse desenvolvimento. Então, a gente acabou reunindo esse trabalho e ele virou podemos chamar de livro, né? Mas ele é mais um trabalho que a gente foi dando volume e acabou escrevendo na Lei de Incentivo à Cultura, e para nossa surpresa ele passou, então, e como ele é financiado pela prefeitura, a gente vai disponibilizar ele gratuitamente aí para todos que tiverem interesse, e a gente gostaria muito, né, que o pessoal fosse, então, no dia 30 lá, 18, e junto com a gente prestigiasse e apreciasse esse trabalho aí, para fazer música regional e para outros tempos também. Que legal. A música regional aqui, a nossa, né, todas as regiões têm as suas características. A nossa região aqui, ela tem nuances muito interessantes, né? Gostaria que tu falasse um pouco desse processo de pesquisa, não é? Qual foi o critério para escolher as melhores canções? Como é que foi? Sim. Então, a gente, dentro desse meio cultural, né, que ele é tão rico aqui no estado, gigante, na verdade, né? Então, como que a gente estabeleceu critérios e períodos, né, com a orientação de alguns professores, para a gente selecionar as canções, a gente especificou um período histórico, né, basicamente, que foi o nativismo. Então, ali de 71, da primeira Califórnia da Canção, até 89, onde esse movimento se espalhou pelo estado aí, e outros tantos festivais criaram. Isso foi um período efervescente da música. Então, a gente basicamente selecionou um período e um instrumento, o violão. Dentro desses critérios, então, desse período e desse instrumento, a gente basicamente usou, então, 4 fatores. A qualidade técnica da canção, sua relevância histórica, fator sensorial, né, e o fator subjetivo. Então, esses 4 critérios aí nortearam os 4 pontos cardeais para fazer essa seleção, que a gente botou no livro, e daí ali a gente detalha como que isso tudo aconteceu, e cada música tem, então, ali em cima a sua relevância, né, dentro disso que eu acabei de falar. Que legal. E foram feitas entrevistas com autores, enfim, pesquisa documental, como foi? Sim. Hoje a gente tem muita informação nas plataformas, né, em livros, em LPs, inclusive, né, a gente se guiou muito pelos LPs, assim, das Califórnias, dos concursos nativistas, né. Então a gente
através desses materiais físicos e eletrônicos também, além de conversa com outros músicos e, em alguns casos, os próprios autores, a gente foi, então, juntando toda essa informação, compilou e fez um breve resumo assim, dos fatos mais relevantes. Daí, cada página é uma canção. Então, a gente tentou compilar também, porque é muita informação, né? Deixou os fatos mais relevantes na nossa avaliação, assim, para compartilhar. Legal. Cada página são 75 páginas, né? São mais de 70 canções, então. No início, a nossa ideia era fazer um livro com mais de 100 canções, porque, que nem eu falei, é um segmento muito rico, né? Mas a gente acabou compilando e deixou em 50. Deixou em 50. Deixou 50 e antes das músicas e depois, então a gente faz toda essa explanação dos critérios, né? Então, basicamente uma canção por página aí, para o pessoal ser bem visual, bem objetivo. O intuito é que traga novos alunos, né? Ensine a praticar esses ritmos da maneira que os autores lá as criaram. Então, basicamente isso. Eu ia te perguntar exatamente a proposta do livro, qual é? No sentido de registrar, é claro, né, de marcar um ponto histórico, enfim, isso. Mas uma função também, né, além disso. Isso, Miguel, é bem legal essa tua pergunta. O intuito é fazer uma análise, né, da harmonia, do ritmo, né, tentando sempre resgatar culturalmente o nosso estilo, né, o nosso DNA da nossa música, tentar reproduzir isso de maneira mais fidedigna possível, né? Dentro da partitura lá, a gente escreveu, então, a partitura representando aquele ritmo de uma maneira possível de se reproduzir, sem perder as características da obra. Claro que cada criador, dependendo da região do estado, ele vai trazer maneiras, né, de tocar aquele ritmo. Então, a gente tentou fazer um apanhado técnico e o intuito é transmitir isso para que as pessoas reproduzam, quem gosta do instrumento, quem gosta da música, ou só quem gosta também da história, vai ter ali, cada canção vai ter um resuminho, um dos fatos mais relevantes da importância dela. Mas o intuito é didático. Eu acho que tem um significado bem positivo, né? Tu, além de estudante, né, de música da nossa universidade aqui de Caxias do Sul, tu é engenheiro também, né? Que a música e a matemática se somam um pouco, né? Sim, assim como a engenharia. Sim, eu trabalho na indústria, né? E paralelamente à minha vida profissional, então eu tenho também eu dou aulas de violão, né? Para quem se interessar e quiser depois entrar em contato, quem gostar do material e ver que ele foi válido, pode entrar em contato. Aqui em Caxias, como é uma zona polo industrial muito forte, né? Tem muita oportunidade, né? Então eu e outros também, tantos músicos aqui de Caxias, eles também fazem essa dupla jornada, digamos assim, porque só a música, infelizmente, não é um campo muito linear, digamos assim, né? A gente não consegue prever sempre o que vai surgir de oportunidade, mas, enfim, eu também sou engenheiro e fiz a faculdade na universidade e agora estou fazendo a minha segunda faculdade. Não, eu te entendo perfeitamente, né? Eu também sou músico né? Então nós sabemos bem qual é aí o desafio da arte, mas quando a arte está no ser, não tem como é como você tirar o nariz, né? É impossível, né? Quem gosta disso sabe como é viciante, como é apaixonante, né? Esse meio, então a gente não consegue nunca se afastar disso, né? Então isso que nos motiva a fazer esse tipo de trabalho, né? A gente faz porque gosta, não tem outra explicação, assim. É verdade. Tu falas no plural quando tu te referes à pesquisa. Tu teve auxílios na pesquisa, enfim? Uhum. Sim, com certeza, Miguel. Primeiro que ninguém faz nada sozinho, né? Então, em muitos momentos a gente busca pessoas com mais conhecimento, né, para buscar um direcionamento e até correções naquilo que a gente está tentando fazer ali. Um exemplo de uma pessoa que sempre apoiou e é um grande, ele inclusive está ali nos créditos do livro, ele se formou na UFS já, foi laureado, né, o
o Tomás Safaris. Aham. Ele é do grupo Yangos, ele foi laureado, inclusive, no curso, né? Ele é um ótimo Claro. profissional em música aqui da região. Ele foi um dos maiores apoiadores e contribuidores do trabalho, né? E outros Sim. tantos, né? Que se eu for nomear todo mundo, assim, eu vou cometer o erro de deixar alguém de fora, mas em cada segmento, em cada tarefa, digamos assim, em cada problema, a gente sempre buscou aí alguém para nos apoiar. Com certeza. Aham. O livro, ele terá distribuição gratuita, como tu disseste, né, nesse momento, e vai ser sempre essa disponibilidade gratuita. Ele tem também versão digital. Como é que funciona a pesquisa, por exemplo, do livro, né? Quem quiser. Né? Sim, a gente vai lançar ele, como tu bem mencionaste, né, no dia 30/9, às 18 horas, na Feira do Livro. Então, eu vou estar lá junto com os apoiadores, né, do projeto, os que financiaram, inclusive. E como ele teve esse viés cultural desde o início, a gente nunca pensou em vender nada, sempre pensou em distribuir. A tiragem, ela é uma tiragem, obviamente, que coube no orçamento, né, então é uma tiragem boa. Enquanto durar essas unidades, a gente vai estar distribuindo. Podem entrar em contato diretamente comigo, né? Eu posso fornecer os canais aí depois, posso compartilhar. Mas, basicamente, na Feira do Livro é o pontapé inicial aí para distribuição. Enquanto houver unidade, eu vou estar abertamente aí recebendo mensagens e vou estar doando, distribuindo. Algumas unidades já ficaram com a Secretaria de Cultura, outras com os financiadores, porque eles têm a Elisabetta Randon, né, que eu devo, não posso deixar de mencionar, a Randon Corp e a Elisabetta Randon ficaram com unidades, a Marco Polo também é outra apoiadora, a Universidade de Caxias do Sul, a Metadados, todo esse pessoal que apoiou o projeto, eles ficaram muito contentes com o resultado e eles também estão distribuindo. Então, além de mim, os apoiadores estão fazendo esse trabalho aí de distribuir na escolas carentes, então todo essa rede aí está fazendo essa distribuição. Que legal, parabéns, Diogo, né? Nós temos ainda alguns minutos para conversar. Eu acho que é importante ressaltar também a iniciativa de quem, né, trabalha na área pedagógica, né, professoral, de trazer aí como fonte de referência de pesquisa. Nós vivemos aí, né, num desafio híbrido, né, de digital e analógico. Há aí uma certa preocupação com relação aos arquivos, em se perder muita coisa. Então, quer dizer, ainda nós estamos atravessando essa floresta que não está bem clara, não é? Porque tem livro digital, tem livro analógico, muitas pessoas não se adaptam à leitura digital, e é diferente, não é a mesma coisa. Eu acho até que não será, né? Eu acredito, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso. É um ponto muito importante isso que tu falaste aí, Miguel. A própria relação professor-aluno, ela vem sofrendo nos últimos anos aí uma transformação radical. Não só os alunos, como muitos professores também, com toda essa era digital, a própria pandemia impactou nisso, né? Videoaulas, o aluno depender de recursos, né? Método coach, o que tem surgido aí de meios, né? Para modificar essa relação que era muito clássica, né? O professor entrava na sala de aula, ia num quadro negro e passava as lições naquele horário. Hoje, o próprio aluno faz o horário dele, busca videoaulas, muitas vezes as informações não são as mais corretas, né? Tem muita coisa, às vezes o aluno se perde no meio de tudo isso, né? Então, eu concordo, a gente tem que ter um bom senso, né? Muitos alunos, no primeiro passo, eu acho que o indicado é eles buscarem, então, as vias clássicas, depois que eles tiverem até um próprio amadurecimento do tema e um conhecimento do seu perfil, eu indicaria eles buscarem tudo isso que existe. Mas a minha recomendação é sempre o primeiro passo, buscar um profissional qualificado e ouvir dele assim, um direcionamento, uma primeira análise do nível dele, das necessidades dele. Mas o papel, eu prefiro o papel. Existem
os tablets, né, da Amazon, existe uma quantidade de livros, e-books aí, hoje em dia todo mundo cria e-book, né, mas a gente optou sempre pelo físico e o papel aí, com uma tiragem para exatamente direcionar. Exatamente, e isso tudo traz também a importância de uma boa curadoria, né? Ontem mesmo acompanhei uma palestra, né, referente a essa questão da educação na Câmara de Indústria e Comércio, a questão da curadoria, porque é um desafio professoral bem grande, né? É isso aí. Os próprios professores, né, eles estão tendo essa demanda extra, digamos assim, de necessidade de se adaptar a tudo isso que está acontecendo, né? E bem lembrado, uma boa curadoria aí é o que sempre é o mais correto a se fazer, né? Tu tá com o livro na mão aí? Dá para mostrar? Não. Sim, tô com ele aqui, ó. Ah, legal. Segura ele aí que eu vou botar em layout solo, daí tu pode mostrar aqui, né? Guardam para mim aí, tá? Eu vou querer ter isso na biblioteca porque eu acho bem importante. Eu vou te visitar aí, somos colegas, né? Tu vai estar na Feira do Livro no sábado, eu vou estar no domingo. Mas eu vou tentar te prestigiar aí. Olha que bonito que ficou. Uhum. Ele ficou bem visual, como eu mencionei, né? Então, o intuito é atrair, então, o aluno novo, né? Com imagens, ele é bem colorido, né? Então, ele tem a partitura, para quem entende de música, ele tem a tablatura logo abaixo, ele tem uma representação do ritmo, ele tem um acorde cifrado, ele tem a letra, e em cima, no cabeçalho, tem a composição, né? O autor, o ano, as informações relevantes, a capa. Então, ele ficou bem visual, assim, bem ilustrado também. Tem um monte de ilustração que a gente fez dos personagens históricos, né, das canções. Aqui tem o Jaime Caetano Brau. Tenho também deixa eu só arrumar aqui. Não tem problema, pode ficar tranquilo. A gente foi ilustrando ele, né, para deixar... tem uma ilustração do Telmo de Lima Freitas, né? Quem é que fez essas ilustrações? Bem bonitas, muito legais. Cara, eu mesmo fiz as ilustrações aí. Tomei a iniciativa de fazer, tanto da capa quanto do livro. Mas tu é um artista múltiplo, então, né? Que legal, cara. Parabéns. Cara, artista não sei dizer, mas que eu me meto em bastante confusão, aí eu me meto. Não, mas o teu traço está muito bom, parabéns, né? Obrigado. Até tu destacaste o Jaime Caetano Brau, e vou te pedir aqui, quero também dizer, tem mais escritores nos ouvindo aqui, ó, a Mara Eneida, ela é escritora, é embaixadora da paz, ela mora em Florianópolis, mas é gaúcha, né? Está aqui o livro dela aqui na minha esquerda, aqui, deixa eu ver aqui, ó. Aqui é que nem ponteiro de gasolina, deixa eu botar o tanque cheio aqui, ó. 60 mais eu, aqui está na estante ali, ó, ela lançou um livro recentemente. Nós temos aqui uma mentoria Livros que Nascem, aqui a Ana Pregardia, daqui a pouco nós temos o Sarau Digital. Então está sendo muito legal, né? Nós trazemos essa tua ideia aí, Diogo, por uma série de questões. Então tu falaste do Jaime, é quase um songbook, né, que tu está lançando, né? Aqueles livrinhos antigos, né? Que não sei se existem ainda, porque eu sou baterista, então nunca usei. E além de ser cantor, né? Sim. Hoje tem muito, que nem eu falei, tem muito material disponível grátis, mas tem muita coisa também que vai copiando, daqui a pouco a ideia inicial chega lá a última revisão lá já sofreu algumas modificações. Mas tu tá me descrevendo o chat GPT praticamente nessa ideia. Que é mais ou menos por aí. Mas ele é um livro de cifras, isso aí, é um livro de cifras, e com essa reunião de análise, né, passou por um crivo, então, de muita gente, para a gente acordar nessa fonte que ficou aqui. Então, basicamente isso. É legal. Quem mais que tu ressalta aí, além do Jaime Caetano Brau? Claro, todos são importantes, né? Porque se ficaram tantos de fora, não é? Enfim, mas só para citar e para gerar atratividade para o pessoal ir buscar o seu livro na feira, né? Sim, o Telmo de Lima Freitas, que nem eu mostrei ali a ilustração, as canções dele, Quilador, que foi a vencedora da nona Califórnia da Canção, né? E ganhou a Calhandra de Ouro. Temos o Marenco, que ganhou
quando os versos vêm para casa, por exemplo, que ganhou a 9ª Safona da Canção Nativa de Osório, em 97. Outros tantos autores também, Recuerdos da 28, ela participou da 10ª Califórnia da Canção, ela não ganhou a Calhandra de Ouro, mas essa é uma história bem curiosa, né? Recuerdos da 28, ela não ganhou a Calhandra, não ganhou o primeiro lugar, ela é da 10ª Califórnia, mas ela tem uma letra que eu acho que representa bem a nossa cultura. Todo aluno de violão ouviu já essa canção e em algum momento tentou fazer o solinho da introdução. Então, tem os personagens lá da letra, o pescoço, a rabona, o querendão, né? Então, eu fui atrás das informações e esses personagens realmente existiram, o que é mais impressionante, né? E tu entra a fundo e como que os dois autores, né, o Francisco Alves e o Quinelmo Alves, que são familiares, tiveram a ideia da letra, eles buscaram referências em Uruguaiana, nas pessoas que viviam lá em 1980, fizeram a letra, fizeram a harmonia e escreveram na Califórnia, e é um clássico. Eu sou apaixonado por essa história, e por isso que ela está no livro ali, eu conto um pouquinho disso. Então, enfim, vejam o livro, tem outras tantas histórias aí que são bem legais. Que legal. Diogo, também, né, vou referenciar aqui a Ana Pregardier, que é também escritora, tem vários livros lançados aí, não é? Ela que vai estar conosco agora no Sarau Digital, está na escuta, né? Também te ouvindo. A Ana Pregardier é escritora, mentora de novos escritores, imortal acadêmica da cadeira número 8 da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, desfrutando também dessa tua bela entrevista, do teu compartilhamento cultural e da importância, né, de trazer ideias como essa. Muito obrigado aí pela tua pesquisa, por distribuir, né, gratuitamente isso aí também. Eu acho que né, esse projeto, essa pesquisa, esse trabalho tem relevância, sim, para nosso desenvolvimento cultural, educacional. É só assim que nós vamos encontrar uma sociedade melhor. Deixa, por gentileza, as tuas redes aí, para que o pessoal possa te encontrar também, para o livro, para quem quiser uma aula, enfim, né? Para quem precisar de um trabalho de engenharia, por exemplo, também. Certo. Aí eu tô brincando. Quem quiser entrar em contato comigo, então, eu acho que o principal é o WhatsApp hoje em dia, né? Não tem como fugir disso. O meu telefone é 549-9105-7776. Pode me mandar uma mensagem lá. Ele é uma conta comercial, então não tem problema nenhum. Podem compartilhar e entrar em contato. Ali eu converso com as pessoas e a gente pode combinar de pegar uma unidade. E tem também o meu Instagram, que tem essas ilustrações para quem gostar delas, né? E lá eu estou compartilhando muitas informações com datas. A gente vai tocar na Feira do Livro. Tudo que a gente botou no livro aqui, e o Luiz Veríssimo, eu tenho que comentar dele, né? O cantor, que vai fazer companhia comigo, e o gaiteiro, que toca comigo, é o Guilherme Rodrigues. A gente vai tocar também na Feira do Livro em 2 dias, né? Às 6 horas, o dia 2 e o dia 10 de outubro, às 6 horas, para quem quiser ir lá nos conhecer e ver nós reproduzindo o que a gente colocou aqui. Então, esses 2 ótimos músicos me acompanharão. Então, o meu Instagram, que tem tudo isso que eu estou falando, é o Galpão BGV, tudo junto, @galpão, pau, né, sem o tio, BGV. Entra lá e me segue, já vai me ajudar muito aí. E por lá eu compartilho tudo isso, todo esse material, vídeos de aulas, enfim. Esses 2 são os 2 principais canais aí. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer aqui, né, virtualmente, mas pessoalmente tenho certeza que vamos conversar mais. E sucesso, parabéns, até a próxima. Muito obrigado, Miguel. Um abraço a todos aí do Portal Sabe Caxias. Até mais. Legal, até mais. O Teoria de Tudo volta já, um rápido intervalo, já voltamos. Fique aí. Um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo,
Pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1.000 polos em todo o Brasil. Na modalidade à sua escolha: presencial para quem quer vivenciar a universidade, EAD para quem busca flexibilidade, ou a metodologia híbrida para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa. Muito bem, estamos no ar, de volta com o Teoria de Tudo nesta chuvosa manhã de terça-feira, 20 graus é a temperatura, dia 19 de setembro de 2023, programa intenso, programa de muito conhecimento, aprendo muito com isso, estoicamente, né? Eu sou um aluno dos meus entrevistados e amigos queridos que se tornam na edição de número 486 do Teoria de Tudo ao Infinito e Além, com o apoio de Unicesumar, Top Down Informática, a revista Acontece Sul, do meu amigo Paulo Rodrigues, a TV Caxias, canal 14 da NET, que tem aí através, né, do Paulo Salsen também divulgado uma série de feiras culturais aqui em Caxias do Sul. O Paulo Salsen que está liderando um movimento cultural muito interessante de feiras aqui na Feira da Maesa, a feira aqui do São Peregrino, muito legal. E nós estamos inseridos neste contexto também de cultura, indo além também dos limites geográficos da polis, não é? E vamos para Porto Alegre agora conversar com a nossa querida amiga Ana Pregardier, que é também, não é, uma das fomentadoras da cultura do nosso estado, do nosso país, e sabe muito bem o valor que tem a educação, pela educação que ela teve, pela educação que ela fomenta. A Ana Pregardier, como eu disse antes, é escritora, mentora de novos escritores, imortal acadêmica da cadeira número 8 da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, uma querida amiga, mentora do meu primeiro livro, que está aí, aliás, não é, no Correio do Povo impresso de ontem, um jornal de 128 anos, e estou lá agradecendo, né, também ao Chico Isidro, ao Luiz Gonzaga, editores queridos que me colocaram em destaque aí na parte como meu pai ia adorar, porque está bem abaixo dos quadrinhos, né, talvez ele visse os quadrinhos, né, as palavras cruzadas, que ele era fã, né, e aí, assim, nós vamos ao infinito e além, graças também a esses amigos, trazendo um pouco da nossa colaboração cultural. E justamente por nossa amizade aprofundada nesses trabalhos da mentoria Livros que Nascem, meu primeiro livro, enfim, nós criamos aqui o Sarau Digital, que são ideias para falarmos de arte, de cultura. E hoje nós vamos falar, então, né, com a Ana Pregardier também, porque ela é também parte deste quadro, escrevendo sua verdade, a liberdade na expressão pessoal, explorando a liberdade que a escrita proporciona na expressão de nossas verdades e por que é vital para todos se permitirem escrever suas histórias. Aliás, conselhos, né, estoicos também. Agora, quando eu sou um divulgador, sou do marketing, né? Quando eu estou viciado em alguma filosofia, eu faço propaganda o tempo todo. O estoicismo é bem legal. Vou trazer ela para a tela aqui. Ana Pregardier, minha querida amiga, bom dia! Bom dia, Miguel Brambila, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui nos assistindo. É um grande prazer estar aqui no Sarau Digital e hoje falando de um assunto bem delicado, digamos assim, né? Sobre realmente essa liberdade na expressão pessoal e o que a escrita representa em tudo isso para nós como escritores. O que você achou do tema, Miguel? Achei ótimo. Quando a gente fala em liberdade, já dá assim, uma sensação de leveza, né? Então, explica para nós qual é a ideia dessa proposta, por favor. Nós temos muitas formas de nos comunicarmos. Nós podemos falar, nós podemos simplesmente olhar. O olhar também é uma comunicação. Mas o que acontece? Muitas vezes, nós pensamos, nossos pensamentos, eles precisam ser comunicados, eles precisam vir para o mundo real, e algumas vezes não é possível que a gente fale para as pessoas, que a gente traga para o mundo esses pensamentos que nós gostaríamos de comunicar.
E aí que eu trouxe esse tema sobre a liberdade da expressão pessoal e o que é a escrita nisso. Porque a escrita, ela desempenha um papel muito, muito importante dentro desta nossa comunicação e liberdade de expressão. Porque quando nós escrevemos, Miguel, e todos que vocês que estão aqui, sejam escritoras, escritores, ou pessoas que não são oficialmente escritores e escritoras, mas todos nós, em algum nível, nós escrevemos. Porque quando nós pegamos um papel e uma caneta e nos permitimos registrar aquilo que nós estamos pensando, seja num diário, seja num caderno, ou no próprio computador, por exemplo, é uma forma de expressão, de trazer para o mundo aquilo que habita dentro da gente, dentro do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. E a gente consegue expressar de uma forma muito tranquila, por quê? Porque, dado que a gente está escrevendo, a gente não precisa mostrar. E por isso, essa importância da liberdade da expressão. Quando a gente fala, às vezes a gente se preocupa com o que o outro vai pensar, como o outro vai sentir, como a outra pessoa vai receber essa informação. Quando a gente escreve, nós podemos dar vazão, deixar vir tudo aquilo que está dentro da gente. E a partir dali, daquela escrita, onde nós evidenciamos, expressamos com liberdade total aquilo que está na nossa mente, a gente consegue rever e reelaborar, inclusive, muitas vezes, aquilo que está dentro da gente, antes de falar, de repente, para uma pessoa, antes de levar para o mundo a mensagem, nós temos a oportunidade de dar essa olhada, esse refinamento, essa elaboração sobre tudo aquilo que habita dentro da nossa mente, nossa alma, né? Perfeito. A Mara Nunes está conosco também, né? Além da Marineida, e os livros de vocês estão, ó, está o teu de poesia ali ao lado do meu CD, o livro da Mara, o livro da Mara Nunes está ali também, né? A Minha Dança Não É Só Passos, não é? Olha que legal, obrigado, querida. Temos a Regina Barbosa também, que eu vi que está aqui, que é escritora, que vai lançar o seu livro agora no final do ano. Está na mentoria. Que legal. Bom dia, Regina. Eu não conhecia ela, então estou aí dando bom dia para a colega. Você está muito bem acompanhada, né? Veja bem que eu já cooptei a Ana aqui para o Teoria de Tudo, né? E quando tu falas dessa liberdade, dessa questão da escrita, Ana, eu volto a falar sobre o estoicismo, porque com relação à importância de nos comunicarmos bem para sermos compreendidos. E ainda assim, temos dificuldades. Me lembrei também quando tu falavas da ideia de nos comunicarmos e nem sempre publicizarmos tudo, mas uma parte só, que pode ser interessante, como generosidade, como empatia, como uma forma de colaboração social, até não somente por pretensão, por vaidade. O Diário de Anne Frank, por exemplo, e outras coisas, né? Sim, sim. Aí que tá. Primeira coisa, uma das coisas que eu anotei aqui para falar é sobre a importância de nos permitirmos escrever a nossa história. Se nós vamos dar publicidade a ela ou não, vamos compartilhar nas redes sociais, ou se vamos publicar um livro, isso é um passo posterior. Porque uma das coisas que até eu sempre trago nas falas, que o leitor percebe a intenção do texto. Ele percebe a informação que está contida em forma inconsciente ou subconsciente do texto. Ou seja, se você quer escrever um livro, ou um texto, ou até um post de Instagram ou de Facebook só para aparecer, sabe? Quer escrever para aparecer, para, enfim... Se esse é o seu motivo, o leitor percebe. Ele sente, mesmo que não seja consciente, ele sente que algo não está coerente naquela comunicação. No entanto, quando nós comunicamos, como você disse, como uma forma de compartilhar, de generosidade, ou seja, escrever a sua história, quando a Regina, que está ali, escrevendo a história dela, quando ela está trazendo agora para o mundo
a história dela, as coisas que ela passou, as coisas que ela superou, as alegrias, as tristezas. Quando a Maria da Paz, que está aqui com a gente também, que é escritora, que está escrevendo o livro dela de poemas, quando elas trazem para o mundo estes textos, é uma forma de generosidade. Por quê? Porque elas estão compartilhando, doando um pouco de si para que outras pessoas, a partir daquela escrita, daquele texto, possam se enxergar no texto e refletir sobre o que elas estão vivendo. Então, o leitor percebe quando a pessoa quer escrever de forma, como muitas pessoas dizem, né, de forma egóica, só para aparecer, para alimentar este ego gigantesco que quer só ouvir aplausos. O leitor percebe. E o leitor também percebe quando é uma expressão pessoal, quando é uma verdade, quando é algo que você está compartilhando porque você vive, sente, é aquilo que escreve. Maraneta, que está aqui com a gente, que escreveu o livro de poemas, né? O Paulo Arthur Antunes, nosso escritor também de poemas, que está de aniversário hoje, ó. Olha que legal! Parabéns, eu não sabia. Parabéns, hoje é aniversário do Antunes. Por exemplo, legal. quando esses escritores... Desculpe, só para não... E a Maria da Paz, né, está direto da Amazônia, lá em Rondônia, né? Exatamente. Olha, inclusive, tem que ver a capa do livro dela, a gente fez semana passada. Maria da Paz já está com os textos em revisão, o livro dela já tem a capa, fizemos a capa semana passada. Inclusive, Miguel, em algum momento aí, se você quiser, olha, eu falando ao vivo essas coisas, chama a Maria da Paz para conversar com ela como é que está sendo esse processo. Claro. E no meio, né? Estamos apresentando Sabe aqui... no momento bem no meio, que está fazendo a capa e tudo mais, ela está nesse momento, conversa com ela. Claro, sempre é legal, né? Porque nós temos aqui, deu só um pequeno corte na tua internet, mas não perdemos aí o fio da meada, que é justamente trazer aí, né, novas ideias, e principalmente falando, né, do centro, do pulmão do mundo, a Amazônia. Não sei qual é o mote do livro dela, mas eu sou um ecomultiplicador também, a partir do Caxias Lixo Zero, não com toda a obrigação que eles me solicitam, porque é uma ONG muito ativa aqui. Parabéns às meninas, aliás, né, a Vitória Mello, que tem a semana de Caxias Lixo Zero aqui na cidade. Nós precisamos mudar essa realidade de uma forma mais dinâmica, né? Inclusive, a primeira parte do programa foi sobre reforma tributária, fiquei apavorado com as intenções. Então, se nós não mudarmos, né, alguma coisa vai acontecer. A Revolução Francesa vai acontecer no Brasil. Você vai adorar o livro da Maria da Paz, porque um dos principais motes do livro dela é justamente poemas que trazem o meio ambiente, a natureza, e sem contar que o livro vai estar recheado também de fotos daquele lugar maravilhoso. Ela mora em Rondônia, no meio da natureza, realmente muito, muito belo, você vai adorar. Quando for fazer a entrevista com ela aqui, já pega as fotos, porque daí pode mostrar as fotos aqui online também pro pessoal. Eu já ia ficar com medo que uma jiboia me engolisse ali, né? Ela é muito corajosa no meio do Pantanal, no rio, não sei. Da Amazônia. Rio, da Amazônia, não do Pantanal, da Amazônia. Amazônia. Um abraço para você, que legal, olha, muito bom. A internet, a tecnologia é maravilhosa, né? Olha que momento legal, né? Maravilhosa. Então, dentro aqui do nosso tema, pessoal, o que eu gostaria de deixar para vocês? Escrevam. Não precisa ter a pretensão de publicar ou não um livro. Depois você pensa nisso. Se for a sua intenção, depois você pensa em publicar, conversa com o Miguel, conversa comigo, enfim, vai ter ajuda para isso. Mas, independente de escrever ou não um livro... Caiu aqui novamente a internet da Ana, mas daqui a pouco está com uma pequena intermitência. Acho que é a chuva, né? Caiu de novo. Eu vou mostrar aqui só para a importância, né? Olha que eu vou mostrar a página que eu estou sempre escrevendo aqui, não publico, né, nem 1%. Eu escrevi um livro de 100 páginas, né? Nós estamos falando de liberdade, né? Eu não quero fugir do tema porque você não me deixe fugir. Mas uma página em branco, do outro lado do caderno, só eu estou mostrando aqui como ela é uma liberdade, porque eu posso aqui colocar o que eu quiser. Não é isso, Ana? Sim, exatamente. E então se permita, porque
o importante é a expressão, esta liberdade de se expressar. Depois você pensa, se publica, se não publica, se mostra para alguém ou não. Experimente escrever sem mostrar para ninguém. Com total liberdade de escrever o que quiser. É mágico. É assim, olha, é realmente transformador se permitir escrever sem nenhum filtro. Nem que você bote fora depois do papel, mas escreva. Para encerrar, Miguel, eu posso trazer um poema do meu livro Meus Escritos, que se chama Folha em Branco. Aproveitando que você falou aqui da Folha em Branco, eu pensei, vou trazer o poema, posso? Pode, claro. Não, tu faz de conta que foi por acaso, que tu já tinha planejado isso, né? Entendeu? Não conta que tu pensou agora. As coisas não são por acaso. Eu tinha deixado o livro aqui para trazer ele no assunto, mas as coisas são perfeitas. E se a gente consegue, se a gente tem a atenção de observar o que está acontecendo à nossa volta, o que as pessoas falam, se a gente escuta o que as pessoas falam e observa com atenção, a gente percebe como tudo é perfeito. Você não falou do livro, do seu caderno e da Folha em Branco por acaso. Era o que precisava ser falado para a gente encerrar com esse poema aqui. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui, ó, gente. Está nesse meu livro aqui, ó, Meus Escritos. É um livro de poemas, está na Amazon, inclusive, quem quiser. E eu vou ler para vocês o que é essa folha em branco. Folha em branco. Estar com o coração e a mente livres é como ter uma folha em branco. Não existe o arfar que palavras e desenhos provocam, mas também não existe o vazio da ausência. É a expressão pura da possibilidade, da oportunidade, de tudo que pode vir a ser e, ao mesmo tempo, de tudo que não se sabe. Ter uma folha em branco é ter o pleno poder e responsabilidade de fazer dela tudo o que se quer, sendo inevitável encará-la no futuro. É o profundo poder de tornar-se aquilo que construímos. Sorrimos, choramos, sofremos, gozamos. O que fazemos dessa folha em branco? O que nela será marcado é prenúncio daquilo que virá. Nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior. Apenas tudo aquilo que escolhemos fazer, ou tudo aquilo que escolhemos não fazer. A folha em branco é como ter o coração e mente livres. É a profunda possibilidade e responsabilidade de ser o que se é. Muito bem, palmas para você. Não é a liberdade de ser o que se é. É o desfecho do Sarau Digital de hoje. Nós estamos fazendo aí, né, todas as semanas a partir, né, essa já é a terceira edição, né? Não vamos perder a conta, né, porque passa muito rápido. E aí nós tem os recortes também do Sarau Digital no Instagram. Você vai encontrar aí um papo sempre sobre isso, pode sugerir temas, não é? E nós traremos convidado também, né, em algumas oportunidades. Isso. Vamos trazer convidados também para falar. Que legal. Muito obrigado, Ana. Até a próxima. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Miguel. Até terça-feira que vem, pessoal. Legal, um abraço. Ficamos por aqui com Teoria de Tudo. Amanhã é feriado, nesta quarta-feira. Aproveite, né, e faça aí o seu F5 cultural e pense também, né, na solidariedade que você pode ter com quem precisa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Um programa mais um deles memorável, edição de número 486 do Teoria de Tudo. Sucesso a todos, Deus abençoe o mundo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio